E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Eloy. Hoje a gente vai começar nosso estudo de curvas de solubilidade. Essa será a nossa primeira aula. Bom, como a gente vai estudar solubilidade, primeiro a gente vai fazer uma pequena revisão sobre dispersões. O que seriam essas dispersões? Toda vez que a gente mistura uma substância A numa substância B, a gente pode ter uma mistura homogênea ou heterogênea. O que define essa mistura de substância, a gente já viu que é a polaridade da molécula, mas também o tamanho do particulado que a gente consegue fazer. Bom, quando o particulado é muito pequeno, ali entre 0 e 1 nanômetro, a gente vai ter a solução verdadeira, que vai dar aquela mistura homogênea clássica. Mas às vezes a gente pode ter entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, dando uma suspensão coloidal, que a gente vai enxergar visualmente uma fase só, numa primeira análise, né? E tudo que for maior do que 1000 nanômetros já são classificados como suspensões, que a gente identificaria mais fácil como sendo uma mistura heterogênea. Os principais coloides, que são essas que a gente enxergaria como uma fase sem ter tomado nenhum método de separação de mistura, são os aerossóis, as espumas, as emulsões, os sóis e os géis. Então, as soluções verdadeiras, elas não vão sedimentar, então a gente não consegue aplicar esse método de separação para soluções verdadeiras, e elas também não podem ser filtradas, então outro método de separação que a gente não consegue usar em soluções verdadeiras. Bom, as soluções podem ser tanto 2 gases, 2 líquidos, ou então, para o nosso caso de estudo, um sólido disperso num líquido. Então, nós vamos estudar misturas homogêneas, onde um sólido vai ter um particulado fino, muito pequeno, disperso num líquido. E, via de regra geral, para essa solubilidade, é que uma substância polar tende-se a se dissolver num solvente polar e uma substância apolar tende-se a se dissolver num solvente apolar, que dá aquela regrinha que a gente conhece como a regrinha do semelhante dissolve semelhante. Bom, nós podemos fazer um estudo do coeficiente de solubilidade desse sólido que vai estar disperso em água, principalmente em água, através do ponto de saturação para uma quantidade padrão desse solvente, desde que a gente avalie condições de temperatura e pressão. Então, o ponto de saturação é justamente a quantidade total de solvente que eu consigo colocar em uma determinada quantidade de soluto. Então, soluções podem ser exatamente naquele ponto de saturação. Soluções que não atingiram o ponto de saturação são soluções não saturadas. E quando o sistema é homogêneo, mas eu já passei do ponto de saturação, eu vou ter as soluções supersaturadas, que elas são instáveis. A gente pode descrever e analisar o comportamento da solubilidade através de um gráfico, desde que a gente anote isso, o crescimento ou decrescimento disso em uma planilha. Como, por exemplo, se a gente quer fazer essa curva de solubilidade, a gente vai fazer um gráfico da variação desses coeficientes em função da temperatura. Bom, o nitrato de potássio, por exemplo, se a gente observar o aumento da temperatura, ele também vai aumentar a solubilidade em água. Então, para a mesma quantidade de água, em 100 gramas de água, eu consigo solubilizar de 13 a 246 gramas de nitrato de potássio, aumentando a temperatura de 0 a 100 graus. E eu consigo fazer isso descrever esse comportamento através do seguinte gráfico. Eu vou ter um coeficiente de solubilidade que está aí, no seu lado esquerdo, embaixo o aumento da temperatura. Então eu consigo descrever o aumento da temperatura, o aumento do coeficiente de solubilidade em duas regiões, a região supersaturada e a região não saturada. Lembrando que nós estamos falando da mistura homogênea com uma única fase. Então, no ponto X está não saturado, no ponto Y está em cima do ponto de saturação e no ponto Z já na região supersaturada. Se a gente for descrever mais de um sal no mesmo gráfico, observem lá que a gente tem para 100 gramas de água e o coeficiente de solubilidade em 100 gramas de água e a temperatura aumentando, a gente consegue observar que tem sais que aumentam muito o coeficiente, sais que aumentam pouco e sais que diminuem o coeficiente. A resposta para isso ela passa lá no estudo de termoquímica e termodinâmica que a gente vai ter no próximo módulo. Existem também os casos dos sais hidratados, que eles sofrem um pequeno decaimento, como a gente pode ver nesses pontos,
toda vez que a molécula de sal ela perde essa hidratação. Então, toda vez que ela perde a hidratação, cria esse ponto novo, essa nova curva para o coeficiente de solubilidade do sal. Galera, essa foi a aula. Eu sou o professor Eloy, licenciado em Química, mestrando em Química e coordenador de projetos pedagógicos. Essa aula foi uma atividade desenvolvida para o curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço a audiência de vocês. Até a próxima.